Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga. Ontem nós falávamos da história de Ismael, o filho que Abraão, até então Abrão, não é? Você sabe da história. Abrão e Sarai, Abrão e Sarai. No capítulo 17 do livro do Gênesis, Deus muda o nome de Sarai para Sara e de Abrão para Abraão. Diz a palavra de Deus, irmãos, que Deus, o maior desejo de Abraão era ter um filho. Está no capítulo 16. O maior desejo de Abraão era ter um filho. Então, Sarai permitiu que Abraão se deitasse com a sua escrava egípcia, chamada Agar. Ela fica grávida e diz a palavra de Deus, nos versículos 15 e 16 do capítulo 16, que Agar deu à luz um filho a Abrão, e a Abrão deu ao seu filho, o que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz o seu filho Ismael. Então, diz a palavra de Deus no capítulo 16 que Agar fica grávida, dá à luz a Ismael, que é filho, se tornou filho de Abraão. Ele era filho de Abraão, não resta a menor dúvida. Mas não era filho da mulher legítima de Abraão. A mulher legítima de Abraão era Sara. Agar era uma escrava egípcia. No capítulo 21, a partir do versículo 9, nos conta a história que, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Ou seja, Ismael caçoava de Isaque. Até então, ela já tinha um filho chamado Isaque, já tinha nascido o filho legítimo, porque no capítulo 17 Deus faz uma promessa e no capítulo 18 Deus confirma a promessa de que Sara iria engravidar, apesar de ter 90 anos, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. O Deus que nós adoramos, o Deus que nós servimos, é o Deus do impossível, irmão, irmã. É o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó, pai, filho e neto, são os nossos patriarcas na fé. E quero lembrar, não apenas para nós cristãos, mas também para os judeus, o povo da primeira aliança. O povo judeu é o povo da primeira aliança. Então, Abraão, Isaque e Jacó são os patriarcas, são os considerados os pais também do povo judeu. Primeiro do povo judeu, que é o povo da primeira aliança. Nós somos o povo da segunda aliança, mas nós adoramos o mesmo Deus, o grande Jeová, o grande Yahvé, que se revelou a Moisés no capítulo 3 do livro do Êxodo. Vocês conhecem a história, não é? Moshe, estava apacentando o rebanho do seu sogro, Jetro, no pé do Monte Horebe. Quando ele olha lá em cima no cume do Monte Horebe, ele vê aquela sarça que queima e não está se consumindo. Ele é atraído por aquele espetáculo. Na verdade, ali estava acontecendo uma teofania. O que é teofania? Teofania significa manifestação de Deus, revelação de Deus. Então Deus estava se revelando, Deus estava se manifestando no meio daquele fogo santo, lá naquela sarça que queimava e não se consumia no cume, no alto do Monte Horebe. Moshe sobe e Deus se revela a Moshe. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Eu vi o sofrimento do meu povo no Egito, eu vi as lágrimas do meu povo e ouvi o clamor do meu povo. Vai, Moshe, e liberta o meu povo. E Moshe questiona, pergunta ao Senhor Deus, qual o teu nome? Porque voltando para a terra do Egito, os hebreus vão querer saber qual é o teu nome. Até então Deus não havia se revelado ainda o seu nome. É a primeira vez que acontece a revelação do nome de Deus no capítulo 3 do livro do Êxodo. E Deus diz, eu sou Yahvé, eu sou aquele que sou. Ou seja, Deus não foi, Deus não será. Deus é eterno, Deus é sempre. Não há passado, não há futuro para Deus. Deus, ele é eterno, ele está fora do tempo. Por isso que Deus, ele é. Ele não será, ele não foi. Ele é Deus. Ele não foi Deus, ele não será Deus. Ele sempre é Deus. Então não há tempo, não há a limitação do tempo para Deus. Então eu sou aquele que sou. Não aquele que fui, aquele que serei. Eu sou aquele que sou. Ou seja, Yahvé. É o que significa a palavra Yahvé. Yahvé, traduzindo para o português, nós temos Javé ou Jeová. Esse é o nome de Deus. Então diz a palavra de Deus que Deus se revelou a Moisés. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó.
Então, irmãos, voltando aqui à história maravilhosa da palavra do Senhor aqui, a história de Ismael. Então, Deus fez com que Agar desse à luz. Abraão tinha 86 anos, Abraão, nosso pai na fé. Abraão, ele gera um filho em Agar, nasce essa criança, e diz a palavra de Deus, vendo Sara que o filho de Agar, ou seja, Ismael, estava provocando, estava caçoando de Isaque, ela fala para Abraão, eu não quero mais essa mulher aqui, eu não quero mais essa criança aqui comigo. Então, Abraão diz, olha, faça o que te pareça necessário, faça o que você quiser. Então diz a palavra de Deus que Abraão levantou-se de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água no odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, ou seja, uma boa distância, a distância de um tiro de arco, lá estava Agar. Porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Veja, irmãos queridos, que história triste, não é? Tudo bem que Ismael estava errado. Ele estava zombando, caçoando de Isaque. E é claro, mãe quer proteger o filho, né? Você que é mãe sabe disso. Se você fica sabendo o que estão fazendo com o seu filho na escola, que estão caçoando do seu filho, que estão maltratando o seu filho, que estão zombando do seu filho, hoje chamado bullying, né? O bullying. Se você sabe disso, é claro que você vai na escola, quer falar com a diretora, com a professora, saber o que está acontecendo, porque vê o seu filho sofrendo. Então Sara, ela viu Isaque triste, amuado, por quê? Porque Ismael, que era mais velho, porque ele nasceu primeiro, né, do que Isaque. Então, o que acontece? Sara, vendo o sofrimento do seu filho, que estava recebendo caçoada, zombaria de Ismael, ela não aceitou aquilo. Mas como? O filho de uma escrava, embora sendo filho de Abraão, mas é filho de uma escrava, maltratando, zombando, caçoando do filho legítimo de Abraão. Eu não aceito isso. E ela foi falar com Abraão. Eu não aceito. Manda embora esta escrava. Rejeita essa escrava e seu filho. Por quê? O filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Ou seja, eu não quero mais. Ou seja, a mãe protegendo o filho. É quando Abraão dá um odre com água para Agar, pega o menino, entrega a ela e fala, olha, vai embora daqui. Deu pão e água para ela. E diz a palavra de Deus que ela, tendo se acabado a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos. Olha que tristeza para aquela mãe. E esperando, foi uma distância, esperando a morte do seu filho. E o que aconteceu? Nós vamos contar amanhã no nosso programa, tá bem? Então amanhã, novamente aqui. Vamos agora a um breve intervalo e voltaremos com a palavra do Evangelho do dia. Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga. Vamos para a palavra do Evangelho de hoje. Alguém me perguntou, padre, mudou o dia da missa, da Eucaristia, da Associação Leão de Judá, da Paróquia Anglicana? Sim, houve uma pequena mudança agora no mês de abril, tá bom? Segunda-feira continuamos normalmente, toda segunda, 19 horas no Clube Nacional. Toda segunda-feira, Eucaristia de Cura e Libertação no Clube Nacional. Nós mudamos agora da sexta para o sábado, porque muitos irmãos estavam pedindo Eucaristia no domingo. No domingo, nós ainda não temos um espaço, um local para celebrarmos a nossa Eucaristia, tá? Então, o que estamos fazendo? Nós vamos continuar na segunda-feira, normalmente, 19 horas, no Clube Nacional, aquela Eucaristia festiva, fervorosa. E, da sexta-feira, passaremos para o sábado. Por quê? Porque para nós, a Eucaristia, a partir das 6 horas do sábado, já é a Eucaristia dominical. Já é a Eucaristia dominical. Porque para nós, 18 horas, começa já a vigília do domingo. Então, a igreja aceita a Eucaristia do sábado, depois das 6 horas, e a nossa Eucaristia será às 6 horas da tarde, às 18 horas, já é considerada a Eucaristia dominical. Então, você vindo à nossa Eucaristia no sábado às 18 horas, você não precisa ir no domingo na Eucaristia numa igreja, a não ser que você queira, é claro.
mas a Eucaristia no sábado, à tarde, a partir das 18 horas, já é a Eucaristia dominical, já é o rito do domingo, tá bem? Então, a partir de agora, já nessa semana, agora, já iniciamos com essa novidade na nossa associação e na nossa paróquia anglicana Leão de Judá, tá bom? Então, venha participar. Toda segunda, 19 horas, todo sábado, 18 horas, no Clube Nacional em Jundiaí. Temos muitas bênçãos para você, em nome de Jesus. Alguém me perguntava, padre, por que às vezes o senhor chama Eucaristia, às vezes o senhor chama missa? Porque na nossa tradição anglicana, quando eu falo tradição, não tradições antigas que nós trazemos, doutrinas, nada disso, irmãos. Quando eu falo tradição, costume que nós temos. No nosso costume anglicano, vamos colocar assim, até os termos não são tão importantes assim. Nós não nos apegamos muito a nomes, a termos. Isso é secundário para nós. O essencial é a ceia, é a Eucaristia, é a Santa Ceia do Senhor. Em alguns lugares, os anglicanos chamam de Santa Eucaristia, que é o nosso caso. Nós chamamos de Santa Eucaristia. Em alguns lugares, a Santa Eucaristia, a Santa Ceia, é chamada de Santa Missa. Em outros lugares, de Santa Ceia, a Santa Ceia do Senhor. Assim eles chamam para realizar o mesmo ato de fé, a Ceia do Senhor. Em alguns lugares, Santo Culto. Na Igreja Anglicana também se usa esse termo de culto de adoração a Deus. Cultuar. O que vem de culto vem de cultuar, de prestar uma adoração a Deus. Daí vem a palavra culto. Cultuar, dedicar, oferecer a adoração a Deus. Tá? Então nós usamos Santa Eucaristia. Mas se alguém quiser chamar de Santa Missa, de Santa Ceia, de Santo Culto, fica absolutamente livre, a pessoa está livre para chamar da maneira que quiser. Não temos essa obrigatoriedade de chamar, tem que ser dessa maneira. Na nossa igreja, irmãos, nós não temos esse costume de obrigar, tem que ser assim, tem que ser assim. Existe uma flexibilidade muito mais grande para que o Espírito Santo de Deus possa agir. Amém? Vamos agora para o Evangelho do dia, São João, capítulo 6, versículo 30 ao 35. São João, capítulo 6, versículo 30 ao 35. Então disseram a Jesus: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Palavra da salvação. Irmãos, este sermão de Jesus é um dos mais belos sermões do Senhor, onde ele fala do pão da vida, que ele é o pão da vida, não o pão da morte, irmãos. Não, o pão da morte não, a morte é o inimiga. São Paulo ele diz claramente em 1 Coríntios capítulo 15 que a morte é o inimiga. E quando Jesus voltar em glória é porque Jesus voltará. Quando Jesus voltará? Nós não sabemos. Não sabemos o dia, não sabemos a hora. O que sabemos através de Paulo na carta aos Tessalonicenses? Que haverá um grande alarido, as trombetas celestiais serão tocadas, o arcanjo do Senhor virá tocar a trombeta precedendo a volta de Jesus, e assim o Senhor Jesus voltará em glória e majestade para arrebatar a sua noiva, a igreja, para o céu, para julgar as nações. Jesus voltará. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, a morte é uma inimiga, não é uma amiga, é uma inimiga, que definitivamente será precipitada juntamente com o diabo no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse 20:14 diz que a segunda morte é o tanque de fogo, é o lago de fogo. Essa é a segunda morte. Muitos irmãos, às vezes, têm tanto medo da primeira morte. A primeira morte, todos nós vamos passar por ela, a não ser que Jesus volte hoje e nos transforme esse corpo
num corpo imortal, num corpo glorioso. Mas a preocupação maior do cristão não é a primeira morte. A maior preocupação do cristão é a segunda morte. E qual que é essa morte? Diz o livro do Apocalipse, Apocalipse no capítulo 20, Apocalipse de São João, no capítulo 20, no versículo 14. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 14. O lago de fogo, de enxofre, onde Satanás e a morte serão precipitados definitivamente para toda a eternidade e de lá nunca mais sairão. Então a morte é a inimiga. O padre, mas então a morte, ela triunfou? Não, ela não triunfou, porque Jesus ressuscitou e ele diz: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus é o pão da vida descido do céu. Você tem fome? Venha a Jesus. Você tem sede? Venha a Jesus, porque ele mesmo diz: o que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. Na nossa igreja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, na nossa igreja, nós ministramos a Sagrada Comunhão para todos. Porque o mesmo Jesus, ele diz que ele é o pão da vida. Como eu posso negar o pão da vida a alguém? Ah, mas a pessoa está em pecado. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Evangelho de João, capítulo 8. Quem não tem pecado? Você não tem pecado? Eu não tenho pecado? São João, na sua primeira carta, no capítulo 1, ele diz: quem diz que não tem pecado é mentiroso. E nós sabemos que o demônio é o pai da mentira. Então venham todos a Jesus, do jeito que você está. Do jeito que você está, ferido, machucado, caído, venha até Jesus, porque ele diz: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. E é recebendo Jesus que você vai sentir necessidade de ter uma vida nova e renunciar a tudo aquilo que afasta você de Deus. Venha receber o pão da vida. Cheio da vida de Deus em você, você conseguirá se tornar um novo homem e uma nova mulher em Cristo. Amém? Deus abençoe a todos, muito obrigado pelo seu carinho em assistir o nosso programa Jesus Leão de Judá. E divulgue também o nosso programa aqui na Rede Paulista, tá bom? Faça isso, nos ajude a evangelizar, a salvar almas para o céu. Deus abençoe, até amanhã se Deus quiser.